Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre zona mista. Pós-vitória para cima do Ceará, placar mínimo 1-0, gol do Alan Patrick, Vitor Gabriel, também Wesley chegaram e falaram com a imprensa, falando sobre futuro, negociações, mercado da bola. E eu te trago aqui detalhes sobre isso, também sobre Vitão, que fez um alerta importante sobre a defesa do Inter e eu te trago nesse vídeo detalhes. Só não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui. A gente bateu a meta de 8.000 inscritos desse mês de julho, a gente já está com quase 8.200 inscritos, então, cara, muito obrigado. E tu que está chegando agora, não conhece o trabalho, prazer, Juliano Machado, todos os dias tem vídeo novo por aqui referente ao Inter, tá certo? Gente, mais cedo a gente fez um vídeo aqui, né, pós-jogo, falando principalmente da coletiva do Roger Machado, ainda não tinha zona mista, gravei bem rápido ali para vocês, direto lá do Beira-Rio, e agora já em casa, aqui em Gravataí, eu posso gravar de boa, bem tranquilo, esse pós-jogo falando sobre zona mista, tá? Porque é importante a gente pegar algumas falas interessantes que a gente pôde observar nessa zona mista do Inter. E eu quero começar falando já pós-jogo, apito final, e o Vitão foi escolhido para falar com a detentora dos direitos. E, cara, ele fez um alerta muito importante que o Vitor Gabriel também fez, tá? E eu quero juntar os dois aqui porque foram a dupla de zaga nesse jogo e que deu uma liga muito importante para o Inter, porque a gente falava sobre a questão de defesa. E ele foi questionado sobre a questão da defesa não ter vazado. De novo, é o segundo jogo seguido. Sim, depois desse retorno no Campeonato Brasileiro, pós-parada de Copa do Mundo de Clubes, o Inter novamente teve um jogo que sim, fez o placar mínimo, fez 1-0 só, e a gente pode aqui estar cobrando desempenho. Eu vi os comentários de vocês no vídeo do meu pós-jogo e que a galera tá falando, cara, a gente jogou bem até o gol, Juliano, depois a gente não acordou pro jogo. E tá no direito, eu acho que também tem essa visão, talvez pelo próprio jogo, né, acabou se desenrolando assim. Mas mesmo com a pressão que fez o Ceará, mesmo que daqui a pouco a pressão que fez o Vitória, o Inter não sofreu gols. O Inter marcou 2 gols nesse retorno e não sofreu nenhum. Se a gente for pegar o Campeonato Brasileiro antes da parada da Copa do Mundo de Clubes, a gente está falando de um Inter que sofreu 18 gols e marcou 12. Então o Inter teve um saldo negativo de -4 até a parada da Copa do Mundo de Clubes. E aí eu tenho o retorno, o Inter tem a partida contra o Vitória já nessa arrancada, vence por 1-0, gol do Tabata, agora vence a partida com o gol do Alan Patrick, um gol muito bonito, uma roubada de bola do Bruno Henrique, um lance que aí o Borré complementa ali na área, espera o momento certo, limpa a marcação, deixa o cara sentado com a bunda no chão e ele escora para o Alan Patrick e vem e faz o gol, tá? Então é um alerta que, né, foi levantado pelo Vitão e foi levantado também pelo Vitor Gabriel de que, olha, a defesa do Inter acordou. A defesa que teve no jogo passado Aguirre, Vitão, Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel no primeiro tempo, no segundo tempo Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e o Benítez, o Vitão, o Vitor Gabriel e o Brian Aguirre. Não sofreu gols. E hoje de novo. Aí hoje teve a defesa, aquela que a gente tanto fala, né? Que a gente tanto comenta que é a defesa ideal. Com Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Tá? E ainda tem no banco de reservas Juninho e Mercado. Tá? Que também, assim, ó, o banco do Inter tá num nível muito bom e na questão, pelo menos, né, da dupla de zaga. A gente pode falar também do Benítez, que deu uma boa resposta na primeira aparição que ele teve, tá? E não dá para esquecer, querendo ou não, coincidência ou não, um cara que tá fechando o gol também, né, faz defesas importantes, que é o Rocher. Voltou depois de todo o primeiro semestre de fora, com lesões, o azar que ele teve, Rocher foi o goleiro e o Rocher deu conta do recado nos 2 jogos. Quando foi exigido, fez grandes defesas, mas o Inter passa sem levar gols, tanto contra a Vitória quanto contra a equipe do Ceará nesse domingo, tá? Lembrando que esse vídeo tem o apoio do Grupo Épicos. Eles são referência em soluções para quem deseja alavancar o patrimônio com segurança e também com estratégia, tá? Alavancagem patrimonial, também consultoria para geração de renda através de ativos imobiliários no Brasil e também no exterior, também situações com veículos de pequeno, médio, grande porte,
Tudo isso e muito mais tu encontra no grupo Épicos. Lá eles têm a solução para te fazer essa alavancagem patrimonial com segurança e estratégia. Aqui na descrição do vídeo tem o contato deles, tu chama e dá o start para te também crescer o teu patrimônio com o grupo Épicos. Fechou? Tamo junto. E aí a gente parte para o segundo assunto desse vídeo, que é a zona mista e aquilo que o Wesley também falou, tá? Porque é interessante a gente trazer aqui o ponto de vista do Wesley referente ao que vem acontecendo sobre sondagens, sobre propostas na mesa do Inter e uma possível saída dele, cara. Porque, vamos lá, no início da temporada teve a situação da América do México. A gente vai lembrar que o América do México chegou, queria levar o Wesley de tudo que era jeito, mas eles não conseguiram chegar nos valores que o Inter queria. Então, né, nem chegou a ter uma segunda, terceira conversa ali referente a essa saída do Wesley, porque os caras, se eu não me engano, acho que eram 10 milhões de dólares a oferta da América do México, o Inter queria 12 porque o Inter entende que tem uma fatia maior. E aí vem a proposta dessa última semana, tá? Que foi do Portland Timbers. Acho que é assim, ó, Timbers. Aí, cara, não tem um inglês muito bom. Mas é um clube da MLS, tá? E que teve, né, não só o interesse, mas gostaria de comprar o Wesley. Fez uma proposta para o Inter de 8 milhões de dólares. Só que o Inter tem 50% e o Palmeiras tem os outros 50%. E aí não sai negócio. O Inter quer 8 milhões de dólares, mas pela parte dele, pelos 50% dele. Ou seja, se vem uma proposta de 8 milhões como veio a do Portland, o Inter fala, obrigado, mas não tem como. Que aí o Inter vai ficar com 4, vai ter que dar 4 para o Palmeiras e vai perder um cara que hoje é titular. E o Wesley fala na zona mista também sobre além disso, que ele fala, cara, talvez pelo que eu fiz no ano passado, né, tá mantendo uma regularidade também de atuações nesse ano, não fazendo gols, mas dando assistência ou pré-assistência, participando de jogadas que são, né, concluídas em gol. Talvez isso também me valorize no mercado. Por isso, né, eu trato como normal, deixo na mão do meu empresário. O empresário dele é um cara que tem portas abertas aí também no mercado do exterior, dá para se colocar assim. Então é interessante. O Wesley que não fecha portas, ele não fala, cara, ele falou, tô focado aqui, mas ele não descarta. Se chegar algo bom para mim, para o clube, vai acabar acontecendo um negócio. Então o Wesley não fechou essa porta. Só que é bom ressaltar, quando veio, por exemplo, o Krasnodar da Rússia, ele fechou essa porta, porque ele não queria ir jogar na Rússia naquele momento, né, da vinda do Krasnodar em cima dele. Teve a situação da América do México no ano passado já, que também não chegou nos valores, e de novo essa temporada os caras não chegaram nos valores referentes ao Wesley. O Portland, se ele chegar nos 8 milhões de dólares pela parte do Inter, pode ser que saia negócio, mas hoje não é tendência, mesmo que os clubes da MLS eles tenham um certo investimento por lá. Mas agora não é tendência, mas é importante essa fala que o Wesley traz pra gente sobre essa situação, não fechando essa porta, tá? Mas ele também foi perguntado sobre a questão de estar atuando pelo lado direito, né? Ele é um cara que teve boas atuações, se sente melhor atuando pela esquerda, ele confessou isso, mas ele falou, cara, o Roger quer optar por eu atuar pela direita, eu vou jogar pela direita. E ele tá falando, tô buscando melhor entrosamento, por exemplo, com o Aguirre. Com o Bernabé na esquerda, ele já tinha entrosamento, os caras se conhecem muito bem e dá muito certo. Só que o Roger tá optando por dar uma sequência maior pro Carboneiro ao lado do Bernabé, né, pela esquerda, e deixar o Wesley, que era um cara que já estava mais afirmado no time, tentar fazer essa combinação com o Bryan Aguirre. Cara, o Wesley realmente, ele tá apagado nessas primeiras duas atuações, tanto contra o Vitória quanto o Ceará hoje lá no Beira-Rio. Mas é um cara que pode ser muito mais útil pela direita do que o próprio Carboneiro. Então a gente tem que ver o desenrolar dessa situação ao decorrer aí dos jogos. Mas ele se atentou e admitiu, cara, eu prefiro atuar pela esquerda. Mas é aquilo, né? É o que o Roger decide e ele está definindo que é Carboneiro na esquerda e o Wesley na direita. E para finalizar sobre essa situação também do Vitor Gabriel, primeiro, falou, cara, se precisar jogar na esquerda de novo, posso jogar, não tem problema nenhum. Ressaltou de novo a questão do time não estar sofrendo gols, segundo jogo consecutivo de não estar sofrendo gols.
E ele falou sobre a questão contratual dele. Tem contrato com o Inter até o final da temporada. O Inter já deixou tudo acertado com o Sport, pelo menos pelos 50%. Só que tanto o Inter quanto o Sport estão conversando pelos outros 10%. O Sport tinha recuado nessa situação, mas as informações que vêm lá da imprensa pernambucana é que os caras estão propensos a aceitar realmente vender mais 10% pelo valor abaixo, mesmo que ali na frente, já na sequência, o Inter acabe vendendo o Vitor Gabriel para a Europa. E o Vitor deixou bem claro, cara, é uma situação que está na mão dos meus empresários, né? Eu prefiro não me aprofundar nessa situação muito por conta de estar focado, de querer ajudar. Ele acabou de retornar de lesão, então ele também está recuperando espaço, ele deu sorte, né? A gente não gosta de tratar, não dá para tratar como sorte porque também é o azar do Juninho, né? E é um cara que acabou desfalcando porque teve uma lesão muscular grau leve, grau baixo, como o Inter gosta de colocar. Mas foi mais um jogador que teve essa situação e aí o VG ele acaba voltando para o time titular, atuando ao lado do Vitão e tá dando certo, né? A Inter não vazou nas últimas duas partidas. Mas é um cara muito importante e que, cara, se o Inter conseguir uma fatia maior de 10% a 20% seria perfeito. Porque com certeza nessa janela ele não sai, mas tem a situação, por exemplo, do Cruzeiro, né? Que é admitido por todo mundo. Foi admitido esses tempos mais lá em Minas Gerais, pelo presidente ou pelo filho do presidente do Cruzeiro, dono do Cruzeiro, na verdade, né? Que realmente eles queriam o Vitor Gabriel, mas o Inter bateu o pé e não quis liberar para um clube brasileiro. Mas se pintar uma oferta do futebol europeu, tenho certeza que na próxima janela o VG vai ser um cara que vai acabar deixando o Beira-Rio, porque tem muita qualidade, tanto que, cara, não tenho o que falar dele na defesa do Inter, principalmente hoje, foi muito bem na partida, gostei muito da atuação do Vitor Gabriel, tá certo? Mas são algumas questões, algumas situações que a gente pôde ver hoje lá no estádio Beira-Rio, lá na zona mista colorada, referente à partida de hoje e esses bastidores também de mercado da bola que são muito interessantes, tá certo? Gente, deixa o like, te inscreve no canal que é muito importante e ativa o sino das notificações para que a gente continue crescendo por aqui, fechou? Beijo para todo mundo, falou, até mais, tchau!